dentro de campo. Isso aí foi bem engraçado. Então, passado já o jogo, a gente pode comentar sobre a nova contratação do Avaí, né? Que parece ser, acho que foi o Rodrigo Faraco que trouxe essa formação. Parece que o Ademilson, atacante de 30 anos, nasceu em 1º de. Não, na verdade, dia 9 de janeiro de 94, em Cubatão, São Paulo. Destro, 1,76 m, 74 quilos. Estava sem clube. O último clube dele foi o Machida Zelvia, do Japão. Jogou a J2 League, segunda divisão lá do Japão. Fez 3 jogos e 1 gol só. Em 2023 no Machida Zelvia. E antes, em 2023 também, ele se transferiu no meio do ano. Ali ele estava no Hunter Towers da China. Fez 15 jogos e 4 gols. Ele é um cara que está há bastante tempo já na Ásia, desde 2015, quando ele se transferiu por empréstimo do São Paulo para o Yokohama Marinos, onde ele se destacou muito. Ele fez 39 jogos e 10 gols. 2015, aí 16 fez 40 jogos no Gamba Osaka, fez 13 gols. Aí 2017, 32 jogos e 6 gols. Aí 2018 também no Gamba Osaka, 21 jogos, 5 gols. 2019, 43 jogos, 12 gols. Teve 11 assistências, um número alto. Aí 2020 ele fez 21 jogos, 6 gols. Aí ele teve uma polêmica em 2020 que ele foi mandado embora, né, do Gamba Osaka, porque ele foi pego no Japão dirigindo bêbado. Então ele foi mandado embora. Ele era um grande destaque do futebol japonês e foi mandado embora. Aí ele foi para a China, 2021, foi para o Hunter Towers, onde ele fez 24 jogos, 11 gols. 21, 22, 27 jogos, 11 gols. Aí 2023 eu já falei. Eu vou começar aqui dando minha opinião sobre a contratação. Achei a contratação muito boa. Eu acho o Ademilson um grandíssimo jogador, um baita centroavante, assim. Ele até no começo de carreira ele jogou de ponta esquerda, né? Pode jogar também pelo lado, mas para mim mais centroavante, ele é aquele, até por ter jogado de ponta, é aquele centroavante que sai mais da área, tem qualidade técnica, não é tão alto, né? Então não é um cara muito de bola aérea, mas é um cara forte, finaliza bem, se destacou no futebol asiático, principalmente no Japão. E muita gente pode até ficar, porra, no Japão, mas tu vê vários jogadores japoneses hoje jogando em ligas de alto nível da Europa, né? Então, E um futebol eu duvido quem não queria o Anderson Lopes de volta aí. Ele tá lá no Japão. E o Ademilson, quando estava em alta no Japão, ele era até um destaque maior que o próprio Anderson Lopes, né? O Ademilson é um baita atacante. Ele, ele ganhou títulos também na China, não só no Japão. Ele ganhou uma liga chinesa, lá na China, uma Superliga da China, e também a Chinese FA Super Cup. Então é um cara que jogou na China, também ganhou títulos. Jogou seleção de base no São Paulo, era uma baita promessa, ganhou o torneio de Toulon 2 vezes. Eu gostei, achei uma boa contratação, claro que não vem em alta, estava sem clube, não jogou muito ano passado, né? Principalmente ali no Machida Zeldia, acho que é. Machida Zelvia. Então, até corrigindo aí, meu japonês não tá muito bom. Então, é um cara que vem em baixa, mas é uma aposta super válida, assim, uma boa contratação, bom jogador, tecnicamente muito bom. Sim, não tem muito o que falar. Eu gostei, é esperar para ver também, né? É um cara que não estava jogando, mas se estivesse em alta também no futebol asiático, ele não ia retornar ao Brasil, não viria jogar na segunda divisão. Eu gostei, não sei se o que vocês acharam. Aqui que o Jaime tá perguntando onde ele estava jogando, estava no, como eu falei aqui, no Machida Zelvia, do Japão, na segunda divisão japonesa. Quem quer começar aí falando sobre o Ademilson? Eu posso começar então. Eu concordo bastante contigo. Eu acho que é uma aposta bem válida. Ele relativamente está novo, né? 30 anos hoje em dia para o futebol não é nem um pouco velho, então tem alguns bons anos aí de futebol para desempenhar. Naturalmente, um jogador que vem da China traz um pouco de dúvida, né? Mas eu acho que
como tu disse, se ele tivesse em boa fase, se destacando no futebol asiático, a gente sabe que paga bem, ele não estaria vindo aqui pro Avaí para jogar uma segunda divisão. Então eu lembro dele no início de carreira no São Paulo, ele realmente era uma promessa. É um jogador, como tu falou, bom tecnicamente, pode jogar de centroavante, pode fazer a ponta. Então, inclusive, eu acho que de ponta, mesmo que nos últimos anos ele tenha se destacado aí como centroavante, ele faria a ponta melhor do que o próprio Igor, que é um cara que tem essa característica, mas não desempenhou bem, né? Então, eu acho que tem tudo. Ou então, até eventualmente o Barroca queira mudar o esquema e jogar com 2 atacantes, aí ele é um cara que pode desempenhar essa posição aí como primeiro, segundo atacante, né? É um jogador, como tu disse, de boa técnica, ele é rápido, tem uma boa finalização, então eu acho que é uma aposta bem válida. Eu até me surpreendi, assim, tipo, a gente tá tão acostumado a ver nomes tão conhecidos aqui, né? Foi especulado, tipo, Getúlio e tudo mais, e, pô... O Léo Gamalho, né, que estão falando que pode até já estar fechado, né, e para até entrar nisso, o Ademilson, assim, é uma inovação, né? É realmente uma inovação e é um cara com características diferentes, né? Depois a gente pode falar mais a respeito do Léo Gamalho, né? Eu até a depender do salário, eu não acho que seja um absurdo, até porque são jogadores de características diferentes, né? Eu acho que é importante que a gente tenha jogadores que possam desempenhar funções diferentes em jogo, talvez ali para um abafa, em um jogo que o Avaí precise de um centroavante que saiba jogar de costas, o Léo Gamalho, logicamente, pela altura, força, é um jogador que tem muito mais isso do que o próprio Ademilson. Mas o esquema de jogo do Barroca, né, que pede um jogador de maior movimentação ali, eu acho que ele se adequa melhor. Então, assim, é uma surpresa positiva, assim, eu até fiquei feliz. A gente está tão acostumado a ver especulação de ex-jogador, ou então de destaque de reserva, alguém que vem muito novo de uma base, tipo um Vinícius Goulart 2.0 aí, que quando falaram no Ademir, eu falei, pô, verdade, tem esse cara aí, ele é uma excelente aposta. Então, eu gostei bastante, espero que venha. Eu acho que tem tudo para desempenhar um bom futebol aqui, se tiver a cabeça no lugar aí vai agregar. Então é uma contratação que, se for concretizada, me agrada bastante. Eu lembro dele de 10, 11 anos atrás, assim, quando ele surgiu ali no São Paulo, né, que fez a base toda lá em Cotia. Eu confesso que eu não acompanhei a carreira dele fora do Brasil, mas, assim, ninguém desaprende a jogar bola, né? Se ele vier com vontade, se ele tiver com nessa volta para o Brasil aí, né, depois de tanto tempo, aí mais de uma década fora do Brasil, às vezes o cara quer, né, quer constituir família, quer, enfim, oferecer alguma coisa melhor para sua família aqui no Brasil. Às vezes dá saudade de casa, né? Aí tá voltando, de repente, se ele tiver com vontade, com certeza tem tudo para ser um bom reforço, porque a experiência internacional tem, né? E como o Felipe até mencionou ali, o futebol do Japão há muitos anos já é de alto nível, né? Sempre jogando Copa do Mundo aí, a seleção, sempre chegando os jogadores em grandes ligas. Enfim, tem tudo aí para realmente ser um achado aí, uma oportunidade de mercado, né, do Freeland. Mas também, da mesma forma que a gente não gosta de criticar antes da hora, também não quero elogiar antes da hora, não. Eu quero ver quando ele for apresentado, quando puder jogar ali, esperar uns 5, 6 jogos aí para ver como é que ele pode se desempenhar, porque tem a questão da adaptação ao futebol brasileiro também, né? Essa readaptação. A bola é redonda no mundo todo, porém a gente sabe que tem algumas características que diferem aí uma liga de outra. Ainda mais uma que está do outro lado do mundo, né? Que também ela é bem globalizado também, né? Tem jogador do mundo inteiro. É um futebol de alto nível, é um jogador que pegou seleção de base, né? Não é qualquer um aí, né? Que consegue pegar uma seleção de base e também ficar tanto tempo, né? Jogando fora do Brasil numa liga de alguma expressão lá da Ásia, né? Da Ásia, eu acho que é a mais expressiva, né? Pode ser que seja. Agora a Arábia Saudita bem alta, né, pelos medalhões, mas assim, a liga em geral, até a gente pode ver os campeões da Champions League da Ásia, a maioria é do Japão, né? Até o representante no Mundial esse ano foi o time japonês, foi o Urawa Red Diamonds. Então, a liga japonesa realmente a gente pode ver, por exemplo, o Mitoma, destaque lá do Brighton, da Inglaterra. Então, tem vários jogadores japoneses aí que jogam em grandes ligas, então não tem muito o que falar. O Kubo jogando muito bem na Real Sociedade, jogando Champions, então não tem muito o que falar, né? O pessoal tem um pouco de preconceito com o futebol japonês nas antigas, principalmente como os primeiros jogadores começaram a ir para lá, o Zico, né? Foi o principal, era uma liga ainda amadora, mas agora eles evoluíram muito.
povo bem disciplinado, então eu acho até bom quando um jogador passa pelo Japão. Claro que o Ademilson teve essa questão aí de embriaguez e tal, mas o cara pode ter aprendido com o erro, né? Também isso não tem nada a ver com a questão em campo, eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas geralmente quando o cara vai para o Japão, ele muda, né? Ele, vamos dizer assim, vira outra pessoa. Eu até trazer uma notícia aqui engraçada, aqui, curiosa, vou botar aqui na tela, que cria do São Paulo, Ademilson vira celebridade no Japão e gera até venda de ursinho. Então ele virou ídolo lá no Japão, essa matéria de 2017, aqui, ó, nem vou ler muito aqui, ele até falando aqui, é diferente do Brasil, aqui eles costumam fazer bastante marketing com os torcedores, os jogadores têm os seus próprios produtos, isso é muito, muito bom, temos eventos para a torcida, visitamos hospitais, vamos em shopping, toda vez que o jogo é final de semana, nós temos 3 dias de treinos abertos e sempre damos autógrafos. São bem legais esses eventos, ele diz aqui. Então, até legal isso, mostra que lá tem um respeito muito maior pelo torcedor. Eu vi que na J-League 2 tem até, hoje o futebol evoluiu tanto que lá tem até protesto, os torcedores cobram, né? Então tá evoluindo bastante o futebol japonês, os jogadores têm que ter bastante respeito, e para vender o ursinho dele quer dizer que o bicho foi bem. Então, claro, matéria de 2017, mas legal isso, né? Eu tenho uma pergunta para o nosso amigo Diego Canhete. Se estivéssemos no Japão e tivesse um ursinho do Modesto, o amigo compraria? Essa parede estaria recheada de ursinhos do Modesto. Mas eu acho interessante essa cultura japonesa aí, né? Essa proximidade aí. E eu fico curioso para saber, Felipe Leite, como é que seria um protesto de japoneses, se eles iam bater muita palma, se eles iam erguer um pouco o tom de voz. Como é que seria um protesto no japonês? Porque eu confesso que eu não vejo medo num japonês assim. Eles sujariam tudo e depois, como bom japonês, eles iriam lá e limpariam. Mas eles limpariam mais devagar, não seria tão rápido. Não seria tão eficiente, talvez. Se fosse o Japão imperial ali da Segunda Guerra, era complicado, né? Agora o Japão está mais de boa, são mais educados. Acho que só levaram faixa de protesto, assim, tal. Mas, ó, de uma forma geral, Felipe, eu gostei dessa contratação aí, porque foge bastante aí, né, dos perfis das últimas contratações dos últimos anos do Avaí, né? O Avaí buscava reserva ali do Penapolense, buscava reserva do sei lá quem aí, do ABC, trazia uns jogadores esquisitos aí, mas pelo menos esse tem uma boa rodagem internacional, né? A parte física é muito priorizada, né, lá fora. Então, com certeza, esses anos todos aí teve no alto rendimento, né? Pode ser que nos últimos meses aí esteja um pouco fora, porém, o atleta de alto rendimento, de alto nível, ele tem um lastro físico aí que, da mesma forma que ele perde quando ele fica parado, ele acaba ganhando rápido também essas valências físicas quando ele entra nesse período de readaptação. Eu até acredito que seja aí uma contratação que não foi apresentada ainda, né? Foi apenas uma especulação, que se quando efetivado aí vai precisar de um tempo aí de treinamento para buscar, e eu acredito que só lá para as finais do Catarinense, não sei até quando vai a inscrição, mas eu acredito que já seja uma primeira contratação, aí já pensando na Série B também, porque pode ser que o Poveda saia, né? Até agora não houve nenhuma conversa no sentido, pelo menos nada público, né? Com relação a se o Poveda continua, se vai embora. Então, aguardar aí, vamos aguardar, vamos dar uma chance para o Ademilson. Não, então, eu acho que é mesmo o sentido ali do Pedro Castro, um cara que é mais para a Série B mesmo, né? Eu acho que o Modesto realmente fez 2 gols lá no Clássico, mas até agora ele não demonstrou nada que credenciasse ele a continuar aqui no Avaí. E também o Ademilson, anos no futebol japonês, ele não deve ter um salário barato, né? Então, é um investimento do Avaí num jogador desse calibre, né? O comparativo que eu faço, assim, com todo respeito ao Getúlio, que foi muito importante, queria da base, ajudou muito, mas, assim, especularam o Getúlio e a torcida já estava feliz. Com o Ademilson a gente tem que soltar foguete, né? Porque é um jogador com uma carreira, até porque o Getúlio foi para o Japão, foi, Felipe? Foi. Até uma curiosidade que eu estava indo viajar também, eu tenho uma sala do cartão de crédito lá, e, eu estava lá de boa, esperando para viajar, aí do nada eu olho e tá o Getúlio lá, claro que eu fui encher o saco do Getúlio, até tirei foto com ele, fiquei conversando, eu e meu pai, ele estava indo para o Japão,
Não me recordo o clube que ele foi lá no Japão, só que uma questão é que o Getúlio foi para lá e não deu certo, ele foi e voltou, né? Ele, até aqui olhando, ele foi para o Ventforet Kofu. Ele jogou 6 jogos em 22, não fez nenhum gol, daí em 23 ele fez 29 jogos, fez 4 gols. Esse time do Getúlio é da segunda divisão do Japão, e uma curiosidade é que esse time ganhou a Copa Nacional no outro ano, então eles jogaram a Champions Asiática estando na segunda divisão. Uma coisa que não é muito comum nem no Brasil, poucos clubes conseguiram isso. Acho que eu só lembro eu lembro do Palmeiras, que ganhou a Copa do Brasil, foi rebaixado, e aí tava na Série B e jogou Libertadores. Eu acho que o Paulista de Jundiaí também, eu não sei se o Santo André também não. Acho que o Criciúma também, quando ganhou a Copa do Brasil, estava na Série B, então tem alguns times que jogaram. Então, até aí, o Getúlio no Avaí, pô, sempre, na minha concepção, claro, tem pessoa que não gosta, ele sempre foi muito bem, e no Japão ele não conseguiu desempenhar em tanto alto nível quanto o Ademilson jogou, assim. O Ademilson é um jogador de outro calibre, assim. Tecnicamente, eu acho que ele chega para ser, se não o melhor, um dos melhores jogadores do Avaí, né? Até porque, assim, o Ademilson é um cara que se destacou numa base que historicamente revela muita gente boa, né? É difícil chegar ali, virar profissional através de Cotia, é uma base que o São Paulo tem uma base muito boa, então só de ter virado profissional ali já traz um calibre pro jogador, né? Não é qualquer perna de pau que se destaca, que consegue virar profissional ali. E a carreira dele fora do Brasil já fala bastante, né? Foi jogar ali no Gamba Osaka, que é um dos principais times do Japão, jogou primeira divisão. E o Getúlio, que apesar de ter ajudado muito, é um cara que eu gosto também, eu acho que é até um pouco subestimado pela torcida do Avaí. O Getúlio foi para lá, jogou segunda divisão, um time de menor expressão, então são jogadores de quilates diferentes, né? Se espera muito mais do. Talvez o Ademilson não vai te entregar aquela marcação-pressão que o Getúlio fazia tão bem, mas ele é um jogador muito mais técnico, tem muito mais faro de gol, então eu acho que é um jogador de muito mais qualidade do que o próprio Getúlio. Então, vindo ele no lugar do Jetta, eu estou bem satisfeito. E também ele é um cara forte, assim, né? O Ademilson, às vezes me incomodava um pouco, por exemplo, principalmente do Poveda, que ele é um cara fraco, às vezes não consegue fazer tanto pivô, o próprio Bissoli. Eu gosto daquele centroavante que é forte, faz pivô, assim, ele não é tão alto, mas ele é um cara mais entroncado, né? Até vou passar um pouco nos comentários aí da galera, ver o que eles acharam do Ademilson. Só